Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, a sintonia do bem. Agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos, para que possamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Uma boa noite a Érica, a Rosângela, a Marilda, a Luciana, aos queridos amigos, a Gemiro Carneiro, companheiro do grupo Caravaneiros do Evangelho. Muita paz, muita luz e profundamente emocionado pela estreia de mais um novo programa e é fruto justamente da inspiração dos bons amigos, né, espirituais, porque sem eles não conseguiríamos realizar nada, né, na nossa existência, né? E a oportunidade, né, que damos justamente para que as pessoas, aqueles que têm o dom, a vontade de falar, de trazer o seu contributo para o conhecimento espírita, é de fundamental importância, principalmente na logística e na missão do que foi criado por mim e o Ribamar, a TV e a Rádio Chico Xavier, de ter uma estrutura toda muito simples, né, como a doutrina espírita o é, dentro do clima de responsabilidade para levar a mensagem espírita dentro da sua pureza, né, doutrinária, que isso nós aprendemos ao longo dos anos a prezar, né, a pureza doutrinária, e para que mais e mais pessoas tenham o conhecimento da doutrina espírita. E como o Marcelo falava no seu programa, a questão do estudo é de fundamental importância, né? Mas aquele estudo, quando falamos, como ele diz na doutrina espírita, é aquele estudo que podemos e que devemos justamente aliar, né, à prática, né, e não ficar apenas na estrutura teórica dos conhecimentos, né, e naquele nível, né, do estrelato, mas com justamente a intenção de atingir os corações daqueles que assistem, né, a TV Chico Xavier. O Livro dos Espíritos tem justamente a importância para todos nós espíritas e aqueles que adentram nesta doutrina maravilhosa, de conhecê-lo, de estudá-lo, de reestudar, de servir de um livro que pode e deve nos acompanhar em todos os momentos,
porque em algum momento vago de uma espera de alguma situação, nós estamos com Ele ali à mão. Porque Ele é a base de tudo, porque nele encontramos todas as respostas que precisamos saber sobre a nossa existência. Divaldo sempre fala que ele está sempre lendo, reestudando, né, e nas oportunidades que tem, na sua vida inteira, nunca deixou de estudar em algum momento o livro dos Espíritos. E este programa é justamente uma oportunidade para que possamos colocar em prática esse estudo, porque ele é a base para entendermos os demais livros da codificação e as obras básicas, as obras complementares, como sempre falamos. Então vamos, antes avisando que até depois desse programa nós estaremos já colocando no YouTube, né, o novo programa que vocês, a partir do link que nós vamos colocar na página do facebook.com/TV Chico Xavier, vocês compartilham, né, o novo programa, o link do novo programa, porque aí as pessoas têm acesso, né, ao nosso canal do YouTube. Quem assim o desejar vai fazer a sua inscrição, que é totalmente gratuita. Então vamos à lição, né, de hoje. O Livro dos Espíritos, 161 anos de idade, uma doutrina eminentemente, né, nova, né, e que precisa justamente ser estudada dentro da sua profundidade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Esse é um trecho lá do Evangelho, do capítulo Cristo Consolador, nas instruções do Espírito de Verdade, que deu essa mensagem em Paris em 1860, e Emmanuel comenta com muita clareza que nós só conseguiremos alçar os voos mais altos quando adquirirmos as asas do amor e também as asas da sabedoria, as asas do conhecimento, que só é adquirida através do estudo e da reflexão, justamente ele nos incentivando para que possamos exercitar esses dois mandamentos, né, que esse trecho do Evangelho que encontramos lá no capítulo O Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar hoje o tomo número 10. Aqueles que não perderam as aulas anteriores, vai encontrar lá no canal do YouTube, né, todas as lições anteriores, para que vocês possam, né, justamente acompanhar as nossas reflexões acerca do Livro dos Espíritos, que estamos estudando desde a sua introdução, como assim deve ser. E já começa Kardec dizendo: entre as objeções, algumas há das mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna de elevação, que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais,
e que não se devem tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Aí Kardec já nos alerta justamente sobre a diversidade e o nível evolutivo diferente de cada espírito. Nós não vivemos aqui numa sociedade onde cada um tem o seu nível evolutivo, tem o seu nível de conhecimento, tem o seu patamar de entendimento das coisas. Nada mais o mundo espiritual é justamente composto daqueles que viveram aqui, né, dentro do nível evolutivo, que já passaram o seu tempo na existência aqui na carne e retornaram à pátria espiritual com seu nível evolutivo próprio. O mundo dos espíritos é o mundo de origem, é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui apenas de passagem, né, esperando apenas o nosso retorno quando Deus assim o permitir. E desta forma, Kardec nos relata que cada um tem o seu nível evolutivo. O fato de ser espírito não quer dizer que ele tem uma largueza, todos eles, de conhecimento elevado. Não. Tem aqueles espíritos mais evoluídos que já têm um conhecimento, uma visão profunda, né, da existência e da vida. Tem aqueles espíritos mais medianos, né, que chegam até um patamar de entendimento em relação a determinado assunto, e tem aqueles que ainda estão aprendendo, estão na caminhada. Então as comunicações espíritas vão revelar justamente o nível evolutivo destes que se encontram, né, no outro lado da vida. Então, tem aqueles que se apegam justamente a essas objeções, justamente achando ou justificando que por ser espírito ele vai ter que ser um espírito evoluído e vai ter que versar sobre conhecimentos profundos da vida, da existência. E isso não é uma realidade. Quem desejar fazer alguma colocação, alguma pergunta acerca do que nós estamos estudando, pode fazer, sem problema. Gostaria de receber uma vez por semana um passe virtual. Isso. Todos os dias às 18 horas nós estamos, né, com o passe virtual, Carla, sempre às 18 horas, e é um prazer você estar conosco nesses momentos de oração. A Érica nos diz, lá é a mesma coisa, cada um no seu nível evolutivo. Essa é a ideia mesmo, Érica. Então vamos seguindo. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. Não poderemos justamente ir aos extremos. O mundo espiritual vai ter só espíritos evoluídos, que vão dar sempre mensagens evoluídas, de profundos conhecimentos. Também não é povoado de espíritos inferiores, que vêm só na intenção de aproveitar aquele momento para enganar as pessoas. De forma nenhuma. Os níveis evolutivos que nós encontramos no mundo espiritual é aquele que nós que encontramos aqui. Tem os espíritos altamente evoluídos, de conhecimentos profundos, que já viveram muito, e tem aqueles medianos, como falamos anteriormente, né? E dentro dessas duas faixas existe ainda, né, uma infinita faixa de espíritos, né, dentro dos seus graus de evolução. E desse mediano ao inferior existe ainda outras escalas, né, que comportam justamente entre uma e outra. É por isso que Kardec alerta justamente a questão
daquele que está ouvindo a mensagem o bom senso, né? A postura sensata para justamente analisar e identificar através da mensagem qual espírito está ali, qual o nível dele que se encontra ali dando aquela comunicação. Porque da mesma forma que nós possamos agir aqui enganando alguém ou fazendo mal, eles podem muito bem fazer isso no outro lado. É lamentável que o caso os tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual. É aqueles contraditores, aqueles que fazem as suas objeções para justificar, né, ou negar a doutrina e a comunicação dos espíritos, né? Não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual. Pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante, né, grosseria. Muito interessante nessas colocações. Então, Kardec fala aí a questão de tendências, né, e simpatia. Nós vamos atrair aqueles espíritos que se sintonizam com as nossas vibrações. Nós estaremos em companhia daqueles o qual nós temos como atrativo a nossa vibração. Então, se sempre estamos no nível de vibração elevado, aqueles que nos acompanham vão ser justamente no nível daquela evolução. É por isso que sempre nas palestras os benfeitores espirituais sempre nos incentivam para que possamos, dentro de um clima de vigiar, de oração e na prática da caridade e do amor, poder dessa forma atrair os bons espíritos. Poder-se-ia no máximo concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas é bastante forte para afastar o mal e que, achando certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se insinuar entre eles, enquanto os bons se afastam. É justamente aqueles que aqui do lado do plano físico procuram justamente na fenomenologia espírita, na comunicação dos espíritos, a curiosidade, as coisas do terra a terra, ali irão estar espíritos justamente afinados com aquilo que ele deseja. E muitas vezes espíritos mistificadores que enganam a estes. E nessas reuniões, os espíritos bons se afastam, porque muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer a totalidade, eles deixam justamente se afastam dessas reuniões para que as pessoas possam, né, em algum momento, né, sofrer as consequências e aprender com a lição de que devem realmente estudarem para poder trabalhar com essa relação com o mundo invisível, né, e elevar o seu nível de atenção para o mundo espiritual, para que os bons amigos e os bons espíritos possam, naquela reunião, observando e tendo instrumentos maleáveis e de boa vontade, poder atuar e trazer as boas orientações e as boas mensagens. E Érica diz que estão no mesmo nível que o nosso, é verdade, a lei de atração. Então, nesse sentido, é necessário que nós tenhamos sempre o propósito elevado nas nossas intenções, principalmente quando vamos trabalhar com as comunicações, né, do mundo
espiritual. Poder-se-ia, no máximo, concluir vamos ao seguinte slide. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo, pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de gente de má fama, da qual nem participam os sábios, nem pessoas sensatas. Interessante, julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados, né? Então, o interesse incessante na curiosidade, o julgar o mundo dos espíritos ou a doutrina espírita pelo nível dessa curiosidade que esses impetram em relação ou querem justamente justificar, vamos dizer assim, um lado sombrio da doutrina espírita, nada mais do que vão se afinar ali espírito com aquilo que ele deseja, como repetimos mais uma vez, e que os sábios não participam e nem pessoas sensatas também. Então, o mal por si vai se destruir, em algum momento ali vai acontecer qualquer situação em que essas pessoas não terão mais a condição de, ou se descobrirão justamente enganados pela sua própria prepotência, né? O seu orgulho, né? E achar que é sabedor das coisas sem buscar justamente a lógica daquilo que ele está ali observando. Essas criaturas se encontram na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais desprezível de seus subúrbios, julga-se todos os habitantes pelo costume e pelas linguagens desse bairro ínfimo. Aí Kardec, mais uma vez, caracteriza justamente os níveis de evolutivos, que ele já coloca justamente aí a nível de uma cidade, né? Se nós, chegando de uma viagem, formos diretamente para aqueles bairros menos assistidos pelos nossos governantes, alheios às responsabilidades do poder público, que não dá educação, que não dá saúde, se for julgar toda uma cidade por aquele lugar, obviamente que vai acontecer justamente um erro de julgamento, né? Porque existe aquele outro lado da cidade, onde existe um nível financeiro bem maior, existe um nível de privilegiados da administração pública, ou de ações da própria sociedade que se preocupa em dignem-se essas pessoas de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Ele já fez todo um trabalho de entendimento, as questões aqui do mundo físico, e coloca justamente, faz esse paralelo, em que o mundo espiritual existe uma sociedade boa, composta de bons espíritos que se preocupam com a evolução, não só dele, mas do outro, como também existe uma sociedade má formada por espíritos que ainda muito comprometidos com as leis de Deus e comprometidos em não fazer o bem, né? E é muito semelhante, né, ao que nós vimos aqui no plano físico. Mas perguntam elas, os espíritos de escola vêm até nós? Será que vêm? A isto responderemos, não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgais,
julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que elas se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. São aquelas pessoas orgulhosas, são aquelas pessoas confiantes de si mesmo, e só elas sabem, só elas têm o conhecimento, só elas têm o poder de julgar, só elas têm o poder do conhecimento, né? E mesmo assim, neste sentido, eles não conseguem perceber, né, que além deles, além daquilo que eles são, existe um plano espiritual, né? Existe ali nas manifestações espíritas algo de profundo, algo de real, que deve ser justamente observado, deve ser estudado e deve servir justamente de lições para que possamos, nessas lições, pautar a nossa vida dentro de uma regra do esforço para vencer, né, as nossas mais inclinações. Então vamos dar continuidade. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas, são aqueles fazem as objeções, os contraditores, os que não aceitam, e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mas que a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos merecedora de um exame sério, razão porque com ela não nos deteremos. É justamente aqueles fazem objeções no sentido de que tudo aquilo ali é um joguete de enganação, né? É um joguete de comunicações para enganar aqueles que estão ali de boa vontade. E Kardec já corta, vamos dizer, já faz um corte ali dizendo que estes não existem, não são merecedores, né, de um exame mais sério. Já está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se não fosse assim, teríamos de convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral. Ou então, que há também bons diabos. Nós vimos ainda isso hoje em dia, em pleno século XXI, né, as pessoas, principalmente que são detratoras, ou veem a doutrina espírita com uma forma muito contraditória às leis de Deus, e dizer que ali o diabo está presente e que ele está ali justamente com o fim de enganar aqueles que seguem e que estudam a doutrina espírita, né? E hoje, né, nós sabemos, com o advento da doutrina espírita, que estes que fazem a sociedade no mundo espiritual não é nada mais do que os espíritos que aqui viveram na Terra e que retornaram, né, à pátria espiritual. Mas Kardec levanta uma questão interessante aí. Se estes que vêm da comunicação ou se manifestarem as reuniões mediúnicas, são diabos, há de convir que realmente, como ele fala, existem bons diabos, porque tem aqueles que vêm dar justamente as orientações de como
as pessoas se devem conduzir na vida, ensinamentos altamente evoluídos, altamente evangélicos, né? Altamente cristãos, que um espírito ou uma pessoa devotada para o mal, em nenhum momento ousaria justamente em dar ensinamentos tão, né, profundos, né? Existem aqueles que se desviaram totalmente por um tempo das leis de Deus, e nem por isso ele deve ser tido como os detratores dizem, de diabo, mas um espírito equivocado e que em algum momento vai retornar o seu caminho para as leis de Deus, porque uma das determinações do espírito é que ele vai evoluir, querendo ou não, nós vamos ter que evoluir em algum momento. De fato, como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar em compensação os conselhos dos bons espíritos? Interessante, né? Porque os detratores dizem que aqueles que às vezes chamam os espíritas disso ou daquilo outro, e que nós estamos sendo enganados pelo diabo e essas coisas. E se Deus é infinitamente justo e bom, por que Ele permitiria que só espíritos do mal venham às reuniões mediúnicas ou às casas espíritas dar as suas manifestações e enganar as pessoas, né? E por que não dar também a oportunidade aos espíritos bons de ensinar às pessoas o caminho de reconhecer que há essa diversidade evolutiva e que é preciso justamente ter o conhecimento devido o esforço para vencer as más inclinações, para que possamos assim não ser joguete destes, mas ser um instrumento para levar a estes à luz. Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente. Se Deus não permite que os espíritos bons venham a nos orientar, então ele não é onipotente. Se pode e não faz, isso é incompatível com a bondade de Deus. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. E o último slide da noite, note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Quer dizer, se os detratores ou aqueles que fazem objeção dizem que vêm espíritos, né, malfazejos ou do mal para dar comunicação, então, se isso existe e permite, então a questão da comunicação é uma realidade. Ora, desde que elas existam, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar sem cometer impiedades? Que Ele só permita o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções de bom senso e da religião. Então, neste sentido, né, nada mais cabe aos objetores da doutrina espírita de que tem que se curvar justamente aos conhecimentos e aquilo que os espíritos trouxeram através da codificação da existência do mundo espiritual, a diversidade, né, de conhecimentos, a individualidade de cada um, e
da bondade de Deus, que permite que não só o bem venha, o bom espírito venha, mas que também aquele que é equivocado venha também, para que possa, nessa relação, encontrarmos as formas de ajudá-los. Essa é um ponto muito interessante, né, nesse tópico de hoje, e que nos deixa essa ideia de que em nenhuma sociedade as pessoas devem se ajudar, por conta da diversidade de entendimento das coisas. Uns que ainda não entenderam esse caminho da evolução, aqueles que já entenderam têm a obrigação justamente de dar o bom exemplo para que estes tenham um norte, se não nessa existência, mas em uma outra existência. A Rosana, vamos ver o que ela tem a nos dizer. Boa noite, amigos. Eu vou a um centro espírita, mesa branca, e é certo nos ter que escrever o nome de pessoas que nos gostaria de receber uma mensagem, ou só em pensamento podemos receber uma comunicação. Muito obrigada, Mogi das Cruzes. Uma boa noite, Rosana. Essa denominação na doutrina espírita, a gente tem que ter essa convicção de que não existe essa situação, eu digo isso na casa espírita, na doutrina espírita, né? Não existe essa questão de denominações de mesa branca, ou seja lá o que for. Porque a doutrina espírita, ela foge de todos os rituais, né? Então, neste sentido, a casa espírita, quando ela é bem orientada, ela está justamente assessorada por bons espíritos. Espíritos de escola que estão ali prontos para utilizar os instrumentos de boa vontade, né? Então não existe na casa espírita essa questão de rituais de santos, seja qual for o ritual. A casa espírita é para ensinar o Evangelho de Jesus, orientar as pessoas dentro daquilo que os espíritos colocaram na codificação e nas suas obras complementares, de curar almas. De curar almas. Esse é o objetivo da casa espírita. Em questão de cores, isso também não existe. Eu posso ir de roupa preta, branca, amarela, vermelha, posso forrar a mesa de qual for a cor, ou não forrar também, né? Porque a intenção de que nos conduz à casa espírita é de buscar justamente aquilo que todos nós necessitamos, e que em um momento nós fomos lá buscar justamente a ajuda que precisamos. É preciso entender também que geralmente as pessoas, ou todos nós, temos essa vontade de receber alguma comunicação de algum conhecido, algum parente. Chico sempre disse que o telefone toca de lá para aqui, né? E neste sentido, se nós formos na casa espírita na intenção de receber a comunicação de um determinado parente ou alguém que nós temos afinidade, isso pode não acontecer, porque vai ter vários fatores que envolvem essa situação: o merecimento daquele que foi buscar, o merecimento daquele que está no outro lado para vir trazer a comunicação, e a questão da condição espiritual também para isso, né? Porque é preciso todo um preparo para acontecer. Aí você nos fala que é certo nós ter que escrever o nome da pessoa que nós gostaríamos de receber uma mensagem. Existe casa espírita que tem toda uma estrutura de organização, diga a casa espírita,
né? Porque a gente precisa entender que o Espiritismo é uma palavra que foi cunhada em 1857, né, por Kardec. Naquela época não existia, né, para designar aqueles que estavam ali se comunicando e também que eles se diziam ser espíritos, seres que viveram aqui na Terra. E por conta dessa questão e outras que ele criou como para denominar aqueles que seguiam a doutrina espírita de espíritas ou espiritistas, então essas palavras são palavras da doutrina espírita, porque existem outras denominações ou outras pessoas que não são espíritas e usam indevidamente o nome espírita para, vamos dizer, para aquilo que ele segue, né? Então, a casa espírita é aquela que estuda o Pentateuco kardeciano, estuda os livros que Kardec compilou através das comunicações dos espíritos, né? Não existem rituais, né? Mas existem casas que se organizam no sentido de justamente fazer um atendimento fraterno, e naquele atendimento fraterno tem uma ficha de acompanhamento daquela pessoa. E nessas situações pode até anotar o nome, né, daquela pessoa para que, quem sabe, receber ou não aquela comunicação, que vai depender da equipe espiritual que vai estudar se nós merecemos ou não receber aquela comunicação, né? Pode ser pelo pensamento também, pode sim. Se eu vou imbuído num bom sentido, toda a equipe espiritual que está organizando ali a casa espírita para nos receber no horário da reunião, eles conhecem as nossas intenções, os nossos pensamentos, né? E pode acontecer, eu estou dizendo que pode, não estou dizendo que deve acontecer. Em alguma reunião, se estiver um médium de psicografia, receber uma mensagem ali na mesa, né, de alguém na plateia que na reunião ou após a reunião doutrinária é comunicado que ali tem uma psicografia para determinada pessoa, né? Então pode ir 20 pessoas, vamos colocar na prática, querendo ir lá, estar na casa espírita sem nenhuma intenção. Mas a gente tem um desejo, né, uma saudade de alguém que foi muito caro, e de repente um daqueles 20 ou 50 vamos dizer assim, beneficiado com uma carta de psicografada de um parente ou de algum ente querido, né? As coisas só acontecem nesse sentido, de lá para aqui, né? Não poderemos até ir através de anotar o nome de que quer receber uma carta de fulano de tal, mas através